Todo o corpo agora. Todo o corpo agora. Daniel Grimoni. Rio de Janeiro. Daniel Grimoni Alfarela 2019. Copyright 2019 Daniel Grimoni. Revisão Bruna Mitrano. Diagramação e editoração Ana Carolina Garrana. Ilustração de capa Sérgio Rixilto Conte. Ilustrações de Miolo. Criação e diagramação Sérgio Rixilto Conte. Grimoni, Daniel. Todo o corpo agora. Daniel Grimoni Rio de Janeiro, de 2019. ISBN 978 65 90 18 65 08. 1. Poesia brasileira e título. Primeira edição, 2019, obra registrada na Fundação Biblioteca Nacional. Todos os direitos reservados do autor. 5. A floresta e aos amigos queridos, sem os quais não haveria nem livro nem a vida, esse Deus dará. 7. O que aconteceria aos poemas se pudéssemos esperar um pouco mais? Ana Staregui. Já não quero dicionários consultados em vão. Quero só a palavra que nunca estará neles nem se pode inventar. Que resumiria o mundo e o substituiria. Mais sol do que o sol, dentro da qual vivêssemos todos em comunhão, mudos, saboreando-a. Carlos Drummond de Andrade. 9. Vislumbre. 10. No entanto, espalhar verdade e beleza pelas quinas do labirinto. Espreitar o monstro bípede que circula e tem fome, mas não lhe dar ouvidos. Que dias estes, apesar de que há ainda e sempre uma luz do que é essencial a nos dar certo rumo. A barbárie na porta. Ler os tempos, estar nos tempos da maneira que for possível. Tecidos frágeis, células nervosas, a matéria comum que esmerilhamos quando parece que o fim chega 20 vezes ao dia e ainda assim vem alguém de outro mundo, toca nossos olhos, diz que somos ridículos, sai a beijar os mendigos da rua. 11. Um dia num canteiro de concreto da avenida intocado pela morte havia um beija-flor. Era da cor de tudo. Voava parado feito uma invenção. 2. 12. A partir de intuições, pequenas flores, reflexos, certos aromas, pingos de luz, enfim, todo tipo de coisa sem provas. Criamos gestos no espaço. Propomos mesclar nossos corpos, confundi-los em todas as chances. Com a naturalidade radical de um domingo. Talvez pensar o mundo como uma experiência. De fome e acaso. 3. 13. Parte da paisagem gruda no seu corpo que se desloca entre a linguagem. E aos poucos arrasta a terra como se fosse uma colcha com a qual poderia se cobrir, ou se tivesse um bolso onde toda coisa pudesse caber. Dizem, é um profeta do presente, que anuncia as coisas da maneira que são. Aqueles que o seguem muitas vezes atravessam o escuro. 4. 14. Existem flechas percorrendo as minhas veias. Sim, flechas pontiagudas, largas cabeças de ferro fundido. Nenhuma está aqui para rasgar a minha carne. Eu não permitiria. Apesar de que, carregar essas flechas, reconheço ter o potencial destrutivo de um guerreiro samurai em tardes iminentes. Isso pode importar muito pouco, no fim. Se faz necessária certa diligência, e nesse caso, seu gesto passa a ser de outra natureza, seguem incontestáveis. Em ciclos no plasma vermelho até que 5 plumas. 15. Acertam num impacto ao centro do meu corpo. E delas só restam umas poucas plumas, que precipitam com súbita leveza. 16. Sobre o mar através da neblina. Um barquinho segue rumo à deriva. 6. 17. A fundo dentro da noite, faróis. Mãos de fogo como as nossas que fazem nascer caminhos no escuro quando procuramos abrigo. Focos de luz que nos ensinam rodopiantes a sustentar o movimento. 7. 18. Começar tudo com um pouco de café quente e pequenos passos. 8. 19.
Fomos ver um filme, já não me lembro qual, rimos tanto daquela coisa toda technique enquanto os créditos subiam. Em algum momento te abracei, e seu abraço sempre foi como fechar a porta devagar para não te acordar, como um livro novo, como uma fogueira, o espaço em volta como camisas de flanela antigas, o silêncio de dias nublados, chá de morango, o cheiro vermelho. Era fim de tarde. 5 e qualquer coisa, aquela luz deitada mormaço amarelando árvores vigilantes. O sol, que lá no horizonte já começava a encostar na água como uma mariposa se despeja. 9. 20. Em uma telha de alumínio. O certo a se fazer nesse caso é não dizer nada. Então andamos pela rua junto de um número inconcebível de pessoas, mas na certa pelo menos uma, é preciso acreditar. Olhou em volta e teve que parar para dizer: nossa, esse dia tá mesmo lindo como um gato laranja em um ferro velho. 21. Sugiro enxergar tudo amarelo feito um quadro de Van Gogh ou Amanhã no Cerrado. A rua amarela, os cabelos amarelos, as páginas dos livros todas amareladas, as unhas à noite, as cachoeiras amarelas feito Oxum, e mesmo os cães de rua do fogo tímido do trigo, tudo abrindo pulmões dourados. O contrário de morte é coragem, você não sabe. 10. Antimorte. 22. Estou sentado em uma cadeira no quarto. O meu pai abre a porta, olho para ele. Gostaria que eu o seguisse. Vamos até o quintal da frente e lá meu pai apaga as luzes e aponta para o céu. O que será aquilo? Vênus? Pergunto, depois de uma rápida olhada. Pausa. Não, tá brilhando demais para ser algum planeta ou estrela, e se mexe muito rápido. Pode ser a estação espacial. Ela dá 16 voltas na Terra todo dia e dá para ver daqui. Ele me sugere, não sei se o dado está certo. Pode ser um cometa, replico com esperanças. Jamais vi um cometa. 11. 23. O ponto é que seguimos astronomicamente ignorantes, lançando adivinhas ao céu do Rio de Janeiro, que talvez seja construído em sua repetição de dias a partir de uma única e feroz sutileza, e daí em diante, camadas, até a banalidade de trancar o portão, esperar o ônibus e ir mastigando o espaço. 24. Meninos soltando pipa ainda não sabem que protegem o céu dos tiros de fuzil. 12. O cartógrafo dedicado rabisca, rabisca, rabisca. Para cada besouro novo que brota de uma toca na montanha. Uma nota sobre o relevo. 13. 26. Tenha cuidado com o inseto. Se quiser afastá-lo, seja gentil, não bata muito forte em suas pernas delicadas só porque você sente medo. Nós todos sentimos. É verdade que ele tem aquela carapaça que usa para esconder seu corpo frágil. Talvez você se sinta enganado, mas nós também temos. Ele não quer você, não pretende te devorar aos poucos, nem mesmo tirar seu sangue. O inseto está seguindo talvez um aroma, um rastro de casa ou uma luz que enxergou de longe. É verdade que ele voa no quarto, se choca contra as paredes e não sabe, entre os barulhos. 14. 27. Encontrar o lugar que procura. Mas não tem mal nisso. 28. Folha nenhuma demora a cair. Respire fundo, procure uma coisa na qual você possa acreditar, como se sempre tivesse sido assim. Aquele mundo povoado com lendas e luzes. Chegará, já chegou, um tempo em que toda coisa vira outra coisa toda. Não durma no ponto. 15. 29. Leves luzes que a onda leva até a borda da areia. Lumes que ninguém consegue pegar nas mãos. Água embala até de repente engolir. 16. Lullaby. 30. Nunca assistir à dança das luzes na água da Bahia como quem já assistiu outras vezes à dança das luzes na água da Bahia. 17. Nota mental. 31. Um moleque joga um par de tênis sobre os fios. E agora os fios não são mais do Estado. 18. 32. Todo verso é fatal porque o tempo é curto.
Importa, claro, mas já não basta falar de episódios individuais. O dia em que o transporte atrasou ou aquela vez em que café na varanda remeteu a algum filme estrangeiro cujo nome já não se lembra mais. Nós falamos de dentro, queremos a palavra, mutirão, que brota do corpo compartilhado das coisas quando ao viver elas resistem à sua integração na fileira de formas de concreto e gritam. 19. 33. Prédios, pessoas, serpentes, assoalhos, compostos moleculares, portas, cenários, paredes brancas, pontes nebulosas, máquinas de ferro, palhaços, mambembes, pernas, rios, deuses, átomos, sapatos, semáforos, ruas, fantoches, bondes, bocas, formigas, neblinas, aparições, planícies, fogos de artifício, nervos, ossos, textos, esqueletos, lampejos, flores, janelas azuis, gatos, pontos, o que somos. 20. Inventário. 34. Para que serve um poema? Nos entreolhamos. 21. 35. Não existe pedra na composição de qualquer palavra. Há as coisas sempre sendo. A gente olha e enxerga um unido. 22. 36. I maiúsculo. Quando eu digo só o corpo porta, pretendo dizer o só o corpo a porta. Mas não pode ser feito. E a rosa dos ventos gira nessas tardes do século XXI e nas ruas da cidade a vida se desdobra silenciosamente. A gente não é um número, a gente é aquela mulher na janela de um prédio olhando. 23. 37. E ainda mais aquele homem que caminha a esconder alguma coisa. E o esforço é encontrar a palavra real e sólida. Nela fazer caber a afronta de amar nestes tempos. Ou as pessoas que desaparecem. E a cada dia estamos mais perto de colonizar Marte. E vê. Isso porque ainda não conheci quem tivesse musas. Antes, no máximo, o amor que cai pela janela e inunda a cidade ou o menino que caminha dentro do homem. Desista agora, já é impossível. 38. Modelar qualquer coisa utilizando os espaços do dia. E ainda mais impossível é existir fome. Mas existe. V maiúsculo. Lembrete, há ainda quem colecione chaveiros e jogue pedrinhas na água do lago. Felizmente existe baixo de cometas um gato escalando muros no escuro da guerra, um menino ainda muito novo para saber o que é um cometa. 39. Antimorte. 40. Nós que desde sempre caminhamos debaixo da lua. Nós que atestamos a vida ao corpo ao andar entre a cidade, nós que transbordamos, abrimos portas, derrubamos paredes, não há mais volta. O amor, agora. Nossa única lei. 24. 41. Viramos a noite contando histórias. De um modo ou de outro foi o que nos salvou, pelo menos ali, naquele momento, um conforto e uma coragem, ou não seria possível, assim jovens, olhar a linha de prédios e o sol que o giro da terra afunda, esse tremor e a aproximação de uma coisa imensa. Tudo só nos parece e sentimos, em abundância, sem hesitações. É um segredo o processo exato pelo qual o espaço de uma varanda e de uma noite se dilata com a precisão atenta de uma torre de relógio até recobrir tudo, qualquer desespero, com a mais intransigente quietude. 25. 42. Uma borboleta atravessa seu caminho para você se lembrar. 26. Intervenção. 43. Antes de mais nada, toque cima dos abismos. Aproximar as partes de que somos feitos. Aquelas coisas que deixamos atrás. Talvez em sua prática da escrita desde sua concepção na antiguidade pelos sumérios. Se arquitetar em linhas. 27. Se cada dia cai. 44. Às vezes pisar na miragem. Nos embebedar de matéria miragem. A verdade, sempre no deserto existe água, palmeiras verdes, segredos dos mais simples. 28. 45. Sobe imensa uma nova lua no céu. Para que tudo seja de novo. De que grama dourada devem se alimentar as feras do zodíaco? Abrigamos marés, como faz o dia. 29. 46.
Não temos escolha, vagalumes da noite. A maneira que permanece entre o vazio, que dissipam escuros. Não temos escolha. 30. 47. Política são os nossos corpos na rua. Guardamos na memória os rostos dos desaparecidos. Colocamos cada um de volta na rua, junto a eles mantemos vigília. Ensurdecer avenidas com nossa pele, resistir à remoção do espaço com nosso espírito, com nossos pés passar barreiras, pisar nas ruas, pisar nas ruas, pisar nas ruas. Nos apropriar da linguagem, disseminar movimento, dizer nosso nome em público. 31. 48. A palavra precede o mundo. Talvez. Uma visão. Nos confins do espaço, corpos, esferas orbitando imensos em torno de seus substantivos. É preciso olhar para ver o sol que desliza sob a superfície das existências tímidas. Nada antes disso, clareza com que todo o corpo emite uma coisa muito sua, pela qual infecta permanentemente todo o resto. Mas espreitam sempre interesses de esquecimento escuros lançados sobre corpos, cenários, sobre histórias de povos e nações. Veja o que é feito. 32. 49. Com os indígenas, os Mandé ou os Yoruba, que brigam, que somem. Apagados como fumo no ar do dia. Não é sobre a morte das coisas. Contra a morte dos nomes dizer a vida. 50. Se quiserem nos matar, precisarão começar pelos nossos corpos, que a bala varre, que a fome come, disponíveis. Sim, ainda que a gente dificulte, grite, se junte ao murro seco da corporação. Mas logo depois teriam que matar o que restou, a mancha de vida, a marca do corpo, a sombra, a memória que grita 2 vezes mais, espalha 300 metros mais e o cassete não pega, não adianta, o decreto não segura, a censura multiplica e se soltam do céu bombas negras, cápsulas de chumbo frio que contém latente o final. Isso que restou salta ao ar. 33. 51. Um material estranho que contamina a terra a partir do sopro da explosão. 52. Não é pouco isso, estar vivo e respirar como quem respira todas as coisas de uma cidade. Não é pouco atravessar esta lâmina dos dias que se estende tensa sobre o medo. Ou quando marca nosso corpo com as marcas e sinais da incerteza e do fim. Como quem transmuta filetes de sangue, lágrimas, abandonos, términos, diagnósticos hostis, mágoas profundas, traumas, dores de todo tipo. Em sonhos imensos. Reconhecer a vida, abdicar de todo o resto. 34. 53. Mas não levaremos então os bolsos vazios. Virá uma borboleta e pousará dentro deles. 54. Cultivamos um sol no centro do corpo. Nos muros, nas florestas, vozes do tempo arautos pedem que cuidemos da vida. 35. Promessa. 55. Um sonho ou uma ideia. 56. Amar você foi a primeira coisa que fizemos. Nascer entregue a seus olhos, a seus dedos, parece às vezes que foi assim. No começo de tudo, ouvir sua voz chamando através das coisas informes. 36. 57. Talvez voltar àqueles primeiros anos. Na geladeira uma foto de quando éramos só. E aquele cordão fazia cócegas no peito. Nos espantar com os aromas do bosque em frente à nossa casa, descobrir como o sol nasce detrás do mundo. Conhecer você outra vez, te procurar com as mãos pelo tempo. 37. 58. Em algum lugar você vai ler esse poema e com sorte sorrir. 38. 59. Procuramos o seu toque quando o mundo é grande demais, abraços, fortalezas através do tempo e no escuro. O que será faz com tanta força que nossos sentidos busquem os seus. 39. 60. Você pergunta se hoje já dissemos que te amamos, não? Você pergunta se sempre já dissemos que te amamos, sim, sempre. 40. Propomos mesclar. 61. Conversar com você sobre um sonho ou uma ideia. E animados nos atrasarmos pro resto do dia. 41.
63. Aqui e lá. 64. Você vai colhendo do chão os coalhos que ficaram. Alguém no corredor 3 empilhando caixas. Os dias viraram uma cena de humor. Tosco e circense, porque às vezes rir da vida é o jeito, a certa sabedoria de achar tudo o fruto de uns bufões listrados. Mas quando desce na esquina do corredor, seu olhar atento até a coisa no chão, tudo fica sério, porque é preciso e você sabe muito bem, pegar do chão as coisas que talharam. 42. 65. Chegar até o homem das caixas e empurrá-lo da escada. Esfregarem os dois no chão, lamberem os dois. Todo leite e estrela que descuido derramou-se. Até o ponto de sair à rua molhado, atravessar o sinal sem medo. Espiralar pela terra com os espaços do corpo. Sonhar como um idiota quando a noite é de cal. Dançar as sombras e a beleza no corredor 3. E engendrar na tripa talvez uma via láctea. 66. Aqui essa paisagem em permanente estado de formação. O tempo se desenrola irradiando do centro de uma mandala, certezas e ilusões desmoronam. Persiste o silêncio. Caminhos que sempre retornam a um começo e uma região sem superfície. Pedir passagem e uma passagem se abrir. 43. Devir ou exul. 67. Noites estreladas, agradecemos. Cobrirem de luz o escuro. Tão serenamente. 44. 68. Lembrar do nosso passado na casa, os cachorros e as canções. Nos virar ao avesso, traçar linhas, constelações no espaço dentro do corpo. Estabelecer a partir dos fragmentos uma linguagem caleidoscópica. 45. 69. Nossas unhas, nossa língua, nossa sujeira, nossa memória, nossas vértebras, nossos pés, nosso tesão, nosso silêncio, nosso espanto, matéria bruta, tudo é sagrado. 46. 70. O mar, transbordando os sentidos. Somos sempre lá uma criança. Sempre lá pela primeira vez. E a gente sabe como ver o ruído de uma onda que se arrebenta em espuma branca, gaivotas que pairam no ar. Ao adentrar a faixa azul, considerar que alguém na costa oeste da África, é muito provável, entra ao mesmo tempo no mesmo mar e puxa a conversa nessa linguagem que é não dizer ouvir e naquele instante estar na água e no mundo. 47. 71. Caranguejos ermitões levam a casa às costas, conchas em espiral, pedaços de garrafa, tudo onde caiba uma sensação de lar. Procuram nas ondas essa substância colo, o mar, o abraço de extensão infinita. Pisamos, adentramos caminhos entre águas maternas. Nos lavamos de todo o esquecimento, para retornar sempre acompanhados pela imensidão. 48. 72. Com quantas minguantes a lua esculpe cada uma de suas estrelas. 49. Lua de outono, há quem diga seus oceanos são apenas crateras. 50. 74. Vozes apoiadas no vento cantando canções do que pode ser. Na poesia há um berço que acalanta. Estamos nos não temos nada. Buscamos o verbo de dentro da carne. Cobrimos nossos corpos com palavras silenciosas. Precisa isso que simboliza o movimento. Detrás da pele a passagem das formas. 51. 75. Estender a vida a partir do fogo. Todos os dias descobrimos de novo a criança que ficou atrás tocando onda acima do mar. Ouvir os ecos repercutir o silêncio, o afeto. Muito dentro um espaço aberto, onde vivem seres feitos de sonho. 52. 76. A partir daqui tudo será diferente. Saber no fim de cada noite o berço do sol, onde toda coisa é sua própria infância. 53. 77. Ao nascer, você deu signo a um planeta. Andando moldamos o passo das estrelas. Quando chorar, observe,
pode passar um cometa. 54. Ascendentes. 78. Procurar algo na musculatura das nossas próprias mãos, um lugar de firmeza, para então descobrir na sucessão rítmica das costelas uma casa ou ainda a lenta passagem do céu. Que muitas coisas apenas o corpo lembra e um dia já soube. Aquela vez em que compreendemos o que falava a textura das paredes ou quando nossos pés na terra encharcada criaram flores, ou nosso pescoço encontrou seus lábios vezes sem fim no tato urgente da noite. 55. 79. Algum dia passamos a gritar por dentro, mas antes, muito antes, um sangue na nossa testa, exemplo, concreto e pegajoso, nos assustava e isso chorávamos aos berros, e agora é verdade, já nos limitamos a contrair os músculos do rosto quando topamos o mindinho do pé, já nem sempre choramos quando dentro algo pequeno cede. Mas ainda no ato dos lábios tensiona a vida, como uma mina terrestre. 56. 80. Prometemos uma vida ditada versos lidos ao acaso. 57. 81. Com paciência traçar de volta os caminhos até os momentos em que fomos, sem represa. O silêncio pode ser um abrigo ou o espanto da voz. Descobrir de novo as extensões do corpo, pisar com os dois pés, piscar com ambos os olhos, esticar os braços, esquerdo e direito, até onde der para alcançar. 58. 82. Não se engane, na verdade a gente é feito de uma matéria muito pequena, cristalina e meio esverdeada, de uma coisa infinita, sem fronteiras, sem formato e sem direção. Não se engane, a gente quando nasce é um rio, mas todo rio continuamente explode enquanto flui através de tempos e espaços. Jamais pense que para tudo existe um fim. Na verdade, para cada coisa existem apenas incontáveis começos. 59. 83. Todos os dias construímos este espaço, onde o sol um dia virá morar. 60. Início. 84. 85. O livro que aqui se suspende permanece após a leitura e ressoa ecos de uma vontade: queria ter ficado mais. Viver no planeta Terra é habitar um corpo. Essa habitação nem sempre é harmônica, tende a muita hostilidade. Somos hospedeiros da matéria e, apesar de ter recebido os 4 elementos em mãos, muitas vezes nos negamos a observá-los. Daniel Grimoni, outro lado, parece conhecê-los bem. O convite está posto: vislumbre aquilo que se apresenta diante dos olhos, pois tudo que nos invade é a própria transformação da matéria. Um grande cálculo vivo permeia nossa existência, moldando e remodelando a forma, os aromas e as vibrações. O leitor que sustentou este livro na ponta dos dedos pode ter aprendido a tatear a natureza e seus pequenos sinais: um beija-flor da cor de tudo, um inseto que não merece a morte se assusta com o nosso medo, alguém de outro mundo que nos toca. Com que corpo? Diante da instabilidade e impermanência deste lugar, a alegria é um esforço necessário e o contrário da morte é coragem. Como se preparar para existir? A cada poema, desvendamos um pedaço ínfimo desse mistério. Arremessar-se à beira das coisas, tornar os pequenos ciclos de dias e noites um presente, manter-se astronomicamente ignorante para sempre ter uma novidade a desvendar. Partilhar o mundo como uma única memória e declarar: isto também sou eu. Viver uma eterna primeira vez, ou ainda, como escreveu o poeta Murilo Mendes, saber que nascer é muito comprido. Abrir os olhos no mundo ou no poema é o exercício de aprendizagem. Pós-fácil. 86. Mantemo-nos, portanto, na condição de crianças e apenas isso pode vir a ser uma força anti-morte. Vivemos cima do risco, da fome e do acaso. Inventar e deslocar as coisas de lugar, nunca servir para nada, é estar em consonância com a natureza. Nesse jogo de voltar a pertencer ao que é inominável, tropeçamos no amor. Este que não se assemelha aos romances dos livros e do imaginário, mas sim à disposição de inventar uma possibilidade de vida apesar da guerra. O corpo é a própria superfície do amor diante da máquina do mundo. Se tudo acaba, ele ainda se cultiva.
Isso, se rememora a cada poema o chamado, deve-se estar imerso no agora e sempre muito atento. Uma borboleta atravessa seu caminho para você se lembrar. Recorda que teu corpo coloca a fronteira em crise quando a atravessa. Desfazer os limites é também retornar à infância e inventar no mundo já começado. O encanto de olhar para os astros e ler neles a nossa história é inaugurar na Terra um tempo que não se encerra nos livros. Busca-se uma história anterior ao homem, uma primeira infância da humanidade na qual insetos, pássaros e nós partilhamos sem hierarquias. Assim, a poesia de Daniel Grimoni tenta nomear o que se perde e o que não se conhece. Devora o que escapa e ainda não foi escrito. O silêncio é abrigo da palavra e o acaso está livre para propor novos rumos. Sonhos e ideias são bem-vindos para esquecermos brevemente o peso do corpo. Vanessa Rocha. 89. Vislumbre, no entanto, um dia num canteiro de concreto. A partir de intuições pequenas. Parte da paisagem gruda no seu corpo, pluma sobre o mar através, a fundo dentro. Começar tudo. Fomos ver um filme, já. Antemorte estou sentado em uma cadeira no quarto. Menino soltando pipa. O cartógrafo dedicado. Tenha cuidado com o inseto. Folha nenhuma. Lullaby, nota mental, moleque joga. Todo verso é fatal. Inventário, pra que serve um? Não existe pedra. Quando eu digo antemorte, nós viramos a noite. Coordenadas 90. Intervenção. Se cada dia cai, às vezes pisar, sobe imensa uma, não temos escolha, política, a palavra precede o mundo. Se quiserem nos matar, não é pouco isso, promessa. Um sonho ou uma ideia, amar você foi. Talvez voltar. Em algum lugar. Procuramos o seu toque, propomos mesclar, conversar com você. Aqui e lá você vai colhendo do chão, devir ou exo noites estreladas, lembrar do nosso passado, nossas unhas, o mar, transbordando sentidos, caranguejos ermitões levam. 91. Com quantas minguantes? Lua de outono. Vozes apoiadas no vento. Estender a vida. A partir daqui tudo, ascendentes, procurar algo, algum dia passamos a gritar. Prometemos. Com paciência traçar, não se engane, início. Vislumbre, 9. Antemorte, 39. Um sonho ou uma ideia, 55. Aqui e lá, 63. Pós-fácil, 85. Sumário. Tipografia, Ebigaramon de papel, Pollen Bold 90 gramas, impressão, editora Multifoco. Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual. Força da Lei de Direitos de Autor. Este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I, dos direitos do autor. Capítulo IV, das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e a reprodução, de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Todo o corpo agora. Todo o corpo agora. Daniel Grimoni. Rio de Janeiro. Daniel Grimoni Alfarela 2019. Copyright 2019 Daniel Grimoni. Revisão Bruna Mitrano. Diagramação e editoração Ana Carolina Garrana. Ilustração de capa Sérgio Rixilto Conte. Ilustrações de Miolo. Criação e diagramação Sérgio Rixilto Conte. Grimoni, Daniel. Todo o corpo agora. Daniel Grimoni. Rio de Janeiro, de 2019. ISBN 978 65 90 18 65 08. 1. Poesia brasileira e título.
Primeira edição, 2019, obra registrada na Fundação Biblioteca Nacional. Todos os direitos reservados do autor. 5. A floresta e aos amigos queridos, sem os quais não haveria nem livro nem a vida, esse Deus dará. 7. O que aconteceria aos poemas se pudéssemos esperar um pouco mais? Ana Staregui. Já não quero dicionários consultados em vão. Quero só a palavra que nunca estará neles nem se pode inventar. Que resumiria o mundo e o substituiria. Mais sol do que o sol, dentro da qual vivêssemos todos em comunhão, mudos, saboreando-a. Carlos Drummond de Andrade. 9. Vislumbre. 10. No entanto, espalhar verdade e beleza pelas quinas do labirinto. Espreitar o monstro bípede que circula e tem fome, mas não lhe dar ouvidos. Que dias estes, apesar de que há ainda e sempre uma luz do que é essencial a nos dar certo rumo. A barbárie na porta. Ler os tempos, estar nos tempos da maneira que for possível. Tecidos frágeis, células nervosas, a matéria comum que esmerilhamos quando parece que o fim chega 20 vezes ao dia e ainda assim vem alguém de outro mundo, toca nossos olhos, diz que somos ridículos, sai a beijar os mendigos da rua. 11. Um dia, num canteiro de concreto da avenida intocado pela morte, havia um beija-flor. Era da cor de tudo. Voava parado feito uma invenção. 2. 12. A partir de intuições, pequenas flores, reflexos, certos aromas, pingos de luz, enfim, todo tipo de coisa sem provas. Criamos gestos no espaço. Propomos mesclar nossos corpos, confundi-los em todas as chances. Com a naturalidade radical de um domingo. Talvez pensar o mundo como uma experiência. De fome e acaso. 13. Parte da paisagem gruda no seu corpo que se desloca entre a linguagem. E aos poucos arrasta a terra como se fosse uma colcha com a qual poderia se cobrir, ou se tivesse um bolso onde toda coisa pudesse caber. Dizem, é um profeta do presente, que anuncia as coisas da maneira que são. Aqueles que o seguem muitas vezes atravessam o escuro. 14. Existem flechas percorrendo as minhas veias. Sim, flechas pontiagudas, largas cabeças de ferro fundido. Nenhuma está aqui para rasgar a minha carne. Eu não permitiria. Apesar de que, carregar essas flechas, reconheço ter o potencial destrutivo de um guerreiro samurai em tardes iminentes. Isso pode importar muito pouco, no fim. Se faz necessária certa diligência, e nesse caso, seu gesto passa a ser de outra natureza, seguem incontestáveis. Em ciclos no plasma vermelho até que 5 plumas. 15. Acertam num impacto ao centro do meu corpo. E delas só restam umas poucas plumas, que precipitam com súbita leveza. 16. Sobre o mar através da neblina. Um barquinho segue rumo à deriva. 6. 17. A fundo dentro da noite, faróis. Mãos de fogo como as nossas que fazem nascer caminhos no escuro quando procuramos abrigo. Focos de luz que nos ensinam rodopiantes a sustentar o movimento. 7. 18. Começar tudo com um pouco de café quente e pequenos passos. 8. 19. Fomos ver um filme, já não me lembro qual, rimos tanto daquela coisa toda technique enquanto os créditos subiam. Em algum momento te abracei, e seu abraço sempre foi como fechar a porta devagar para não te acordar, como um livro novo, como uma fogueira, o espaço em volta como camisas de flanela antigas, o silêncio de dias nublados, chá de morango, o cheiro vermelho. Era fim de tarde. 5 e qualquer coisa, aquela luz deitada mormaço amarelando árvores vigilantes. O sol, que lá no horizonte já começava a encostar na água como uma mariposa se despeja. 9. 20. Em uma telha de alumínio.
O certo a se fazer nesse caso é não dizer nada. Então andamos pela rua junto de um número inconcebível de pessoas, mas na certa pelo menos uma, é preciso acreditar. Olhou em volta e teve que parar para dizer: nossa, esse dia tá mesmo lindo como um gato laranja em um ferro velho. 21. Sugiro enxergar tudo amarelo feito um quadro de Van Gogh ou amanhã no Cerrado. A rua amarela, os cabelos amarelos, as páginas dos livros todas amareladas, as unhas à noite, as cachoeiras amarelas feito Oxum e mesmo os cães de rua do fogo tímido do trigo, tudo abrindo pulmões dourados. O contrário de morte é coragem, você não sabe. 10. Antimorte. 22. Estou sentado em uma cadeira no quarto. Meu pai abre a porta, olho para ele. Gostaria que eu o seguisse. Vamos até o quintal da frente e lá meu pai apaga as luzes e aponta para o céu. O que será aquilo? Vênus? Pergunto, depois de uma rápida olhada. Pausa. Não, tá brilhando demais para ser algum planeta ou estrela, e se mexe muito rápido. Pode ser a estação espacial. Ela dá 16 voltas na Terra todo dia e dá para ver daqui. Ele me sugere, não sei se o dado está certo. Pode ser um cometa, replico com esperanças. Jamais vi um cometa. 11. 23. O ponto é que seguimos astronomicamente ignorantes, lançando adivinhas ao céu do Rio de Janeiro, que talvez seja construído em sua repetição de dias a partir de uma única e feroz sutileza, e daí em diante, camadas, até a banalidade de trancar o portão, esperar o ônibus e ir mastigando o espaço. 24. Meninos soltando pipa ainda não sabem que protegem o céu dos tiros de fuzil. 12. O cartógrafo dedicado rabisca, rabisca, rabisca. Para cada besouro novo que brota de uma toca na montanha. Uma nota sobre o relevo. 13. 26. Tenha cuidado com o inseto. Se quiser afastá-lo, seja gentil. Não bata muito forte em suas pernas delicadas só porque você sente medo. Nós todos sentimos. É verdade que ele tem aquela carapaça que usa para esconder seu corpo frágil. Talvez você se sinta enganado, mas nós também temos. Ele não quer você, não pretende te devorar aos poucos, nem mesmo tirar seu sangue. O inseto está seguindo talvez um aroma, um rastro de casa ou uma luz que enxergou de longe. É verdade que ele voa no quarto, se choca contra as paredes e não sabe, entre os barulhos. 14. 27. Encontrar o lugar que procura. Mas não tem mal nisso. 28. Folha nenhuma demora a cair. Respire fundo, procure uma coisa na qual você possa acreditar, como se sempre tivesse sido assim. Aquele mundo povoado com lendas e luzes. Chegará, já chegou, um tempo em que toda coisa vira outra coisa toda. Não durma no ponto. 15. 29. Leves luzes que a onda leva até a borda da areia. Lumes que ninguém consegue pegar nas mãos. A água embala até de repente engolir. 6. Lullaby. 30. Nunca assistir a dança das luzes na água da Bahia como quem já assistiu outras vezes a dança das luzes na água da Bahia. 17. Nota mental. 31. Um moleque joga um par de tênis sobre os fios. E agora os fios não são mais do Estado. 18. 32. Todo verso é fatal porque o tempo é curto. Importa, claro, mas já não basta falar de episódios individuais. O dia em que o transporte atrasou, aquela vez em que café na varanda remeteu a algum filme estrangeiro cujo nome já não se lembra mais. Nós falamos de dentro, queremos a palavra mutirão, que brota do corpo compartilhado das coisas quando ao viver elas resistem à sua integração na fileira de formas de concreto e gritam. 19. 33. Prédios, pessoas, serpentes, assoalhos, compostos moleculares, portas, cenários, paredes brancas, pontes nebulosas, máquinas de ferro, palhaços, mambembes, pernas, rios, deuses, átomos, sapatos, semáforos, ruas, fantoches, bondes, bocas, formigas, neblinas, aparições, planícies, fogos de artifício, nervos, ossos, textos, esqueletos, lampejos, flores, janelas azuis, gatos, pontos. O que somos?
20. Inventário. 34. Para que serve um poema?